gente, tudo bem? Vamos fazer duas questõezinhas do Enem desta última edição do Enem, tranquilo? Então, na parte de linguagens, as questões 6 e 7 que hoje nós vamos fazer neste vídeo, elas vão flertar o quê? Com dois tipos distintos de gênero textual. O primeiro gênero textual, aquele ali da questão 6, que vocês estão já lendo, ó, ele é chamado de notícia. O texto noticioso, ele é um texto que é formatado como? De uma forma denominada pirâmide invertida. O que é a pirâmide invertida? No primeiro parágrafo está o quê? As informações essenciais, que é chamada de lide. Lide é o primeiro parágrafo de um texto jornalístico que se estrutura pela pirâmide invertida, onde a base mais larga representa o quê? Representa a maior densidade de informação, a maior quantidade de coisas relevantes. E como uma pirâmide invertida, ela vai ficando cada vez mais fina. Por quê? Porque as informações vão se tornando menos relevantes, até que o último parágrafo seja o quê? Seja apenas aquele temperozinho, né? Então, esse texto da questão 6, eles só pegaram o lead, ou seja, aquela parte essencial da notícia, que o lead ele deve responder 4 de 6 questões fundamentais do texto jornalístico: que, quem, como, onde, porquê e como. São as 6 questões que um lead pode conter. Um bom lead tem no mínimo 4 delas. Nós vamos ver ali, ó. A sessão do Comitê Olímpico Internacional, COI, aprovou uma mudança histórica e inédita no lema olímpico, criado em 1894 pelo barão Pierre de Coubertin para expressar os valores e a excelência do esporte. Temos aí o quê? O que, quem e quando, né? Mais de 120 anos depois, o lema tem sua primeira alteração para ressaltar a solidariedade e incluir a palavra juntos. Mais rápido, mais alto, mais forte, juntos. A mudança foi aprovada por unanimidade pelos membros do COI e celebrada pelo presidente da entidade. Uma outra coisa que nós devemos fazer sobre um parágrafo. Um parágrafo, ele se estrutura em torno de uma ideia principal. Essa ideia principal, como é que ela se caracteriza? Pelo seu espectro mais abstrato, mais amplo, né? E dentro desse guarda-chuva vão ser inseridas ideias subsidiárias e ideias mais específicas que têm íntima relação de sentido com essa ideia ampla. Essa ideia ampla, ela é chamada de tópico frasal. Nesse texto, quem é a ideia mais ampla? A aprovação do lema olímpico. Ótimo! Então, o tópico frasal está onde? Está no primeiro parágrafo. Aqui, ó, vou selecionar para vocês verem. Aqui está o tópico frasal. Depois nós temos o quê? Uma ideia, assim, várias outras ideias subsidiárias, ideias mais específicas, mais restritas, mas que se relacionam com esse tópico frasal, tranquilo? Mas vamos aqui então. Quando vocês forem fazer até uma questão de interpretação de texto, vocês devem procurar primeiramente pelo tópico frasal. Vamos lá então, vamos ali baixar. Deixa eu trocar aqui e colocar a mãozinha. De acordo com o texto, a alteração do lema olímpico teve como objetivo a... Então, ó, a questão desse texto não vai perguntar sobre o tópico frasal. Ela já entra informando para nós quem é o tópico frasal. A alteração do lema olímpico. Aí ela quer o quê? A informação subsidiária que justifique essa alteração, né? Então vamos lá.
A unificação do lema anterior ao atual? Não. Houve o quê? Houve uma inclusão de palavra. Da palavra, vamos ali, ó, da palavra juntos, para ressaltar o quê? A solidariedade. A preposição para tem muitas vezes sentido de finalidade. Para nós interpretarmos um texto, nós temos que analisar sintaticamente e também semanticamente alguns elementos coesivos, aqueles que promovem o progresso do texto, mas também a sua guinada para trás. Um texto tem essa coisa meio paradoxal. Um texto ele anda para frente, mas ele olha para trás. O que isso significa? O texto deve olhar para trás por quê? Porque ele deve se comunicar com aquele tópico frasal primeiro, com seu título, com o tópico frasal do primeiro parágrafo. Ou seja, um texto não pode assim abandonar aquele tema mais amplo. Não, ele tem que continuar nessa mesma esteira, colocando novas informações. Aí que o texto anda para frente. Ele olha para trás quando nós temos o quê? Nós temos a manutenção do tema e ele anda para frente quando nós vamos acrescentando informações subsidiárias. Então, a alternativa A não é, porque não há unificação, há inclusão da palavra juntos para ressaltar a solidariedade. A aproximação entre o tema olímpico e o COI não é isso. O COI foi que aprovou por unanimidade. Junção do tema olímpico com os princípios esportivos, o texto não diz isso. Nós podemos até concordar, mas o texto não diz. Porque nós devemos se ater ao texto. Associação entre o lema olímpico e a cooperatividade. Cooperatividade está no mesmo campo semântico de solidariedade. Alternativa D de dado. O gabarito é esse, gente. Vamos lá. Questão 7. Mais iluminada que outras. Tenho 2 seios, estas 2 coxas, 2 mãos que me são úteis, olhos escuros, estas 2 sobrancelhas que preencho com maquiagem comprada por R$19,90 e orelhas que não aceitam bijuterias. Este corpo é um corpo faminto, dentado, cruel, capaz e violento. Temos aí o quê? A representação de um corpo meio animalesco. Parece uma coisa meio da escola literária do naturalismo. Aquela coisa que bestifica o ser humano, que o compara com criaturas do meio animal. Movo os braços e multidões correm desesperadas. Caminho no escuro com o rosto para baixo, pois cada parte isolada de mim tem sua própria vida e não quero domá-las. Animal da caatinga, viu? Animal. Forte demais, engolidora de espadas e espinhos. Tranquilo? Viram isso? Vamos lá, subindo. Dizem, e eu ouvi, mas depois li, que o estado do Ceará aboliu a escravidão 4 anos antes do restante do país. Todos aqueles corpos que eram trazidos com seus dedos contados, seus calcanhares prontos e seus umbigos em fogo, todos eles foram interrompidos no porto. Um homem, dizem e eu ouvi, e depois também li, liderou o levante. E todos esses corpos foram buscar outros incômodos, foram ser incomodados. Escritora J. Arraes. Nesse texto, os recursos expressivos usados pela narradora revelam as marcas da violência de raça e de gênero na construção da identidade? Sim. O gabarito já é a letra A, mas nós vamos ver porque que os outros estão errados. Por que as marcas de violência? Como assim? Marcas de violência é o quê? Um corpo faminto, dentado, cruel, capaz e violento, engolidora de espadas e espinhos. E de gênero por quê? Ela fala da sua, digamos, portentosidade de corpo. Esse corpo portentoso, grande, ó, tem 2 seios, coxas, mãos úteis, né? Então, ó, tudo isso aqui, ó, se nós formos ver os verbos aqui, ó, tenho, é, movo, caminho, todos esses verbos estão no presente. Por quê? Porque isso era uma rotina. O presente do modo indicativo, ele mostra não somente algo que está acontecendo no momento da fala, mas também um hábito, algo que é comum no
cotidiano de uma personagem. Aí no segundo parágrafo que vai para o pretérito perfeito. Ouvi, li, né? Foram. Então, a alternativa é A por causa disso. B. Questionam o pioneirismo. Não foi questionado, mas também não foi ovacionado. Mostra que o Ceará fez isso. Houve o quê? Pessoas que viram que não eram mais escravas e elas fizeram um levante, uma revolta. E aí foram o quê? Foram incomodadas por causa desse levante. Não há menosprezo, questionamento dessa abolição, mas também não há elogio. Então não é a B. Reproduzem padrões estéticos em busca da valorização. Não. Tudo isso funciona sob uma ótica naturalista, em que o ser humano ele é bestificado. Sugerem uma atmosfera onírica, de sonho, alinhada ao desejo de... Não, espiritualidade passou longe daí. É tudo muito carnal. Mimetizam na paisagem os corpos transformados pela violência da escravidão. Não. O que é mimetizar? Copiar, né? Se camuflar. Não se camufla. Mostra o que? Marca da violência, mostra como eles eram de fato. Tranquilo? Espero que tenham gostado e no próximo vídeo, mais questões de língua portuguesa da última edição do Enem. Beijos!